E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade no livro de Lucas. Lucas, capítulo 9. Jesus envia os 12 em missão. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes ordenou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Herodes tenta encontrar Jesus. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava acontecendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido, e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava por conhecê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus, e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhes sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontre alimentos e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo, pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então tomaram os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olho em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas, e os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Pedro confessa que Jesus é o Cristo. Certa ocasião estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que sou eu? Ao que eles replicaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, declarou: és o Cristo de Deus. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Então Jesus os preveniu veemente e ordenou que a ninguém revelassem esse fato. E acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite.
Interessante que quem crucificou Jesus foi a própria igreja, né? Foram os líderes religiosos, foram os chefes dos sacerdotes, foram os mestres da lei, né? Foi o próprio povo da igreja. Tome a sua cruz e siga a Jesus. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Alguns veem a glória de Jesus. Passados quase 8 dias após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbita e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, quando ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentre da espessa nuvem. Então dela propagou-se uma voz afirmando: Este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera, a cura de um menino possesso. No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele e no mesmo instante faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões, até espuma pela boca. Jamais o deixa por muito tempo e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrereis com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. Jesus prediz a sua morte outra vez. E enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com os seus feitos, todos prodígios, ele comunicou aos seus discípulos. Caramba!
Daí toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Todavia, eles não conseguiam entender o significado de tais palavras, pois foi-lhe vedado esse entendimento, a fim de que não as compreendesse, e tinha receio de pedir mais explicações a Jesus a este respeito. Quem é o maior no reino? Quem é o maior no reino? Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Jesus não aprova o sectarismo. Jesus reprova o sectarismo. Então replicou João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois, afinal, ele não caminha conosco. Jesus, entretanto, lhes advertiu: não o proibais, pois quem não é contra vós outros está a vosso favor. Jesus não é aceito pelos samaritanos. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Rapaz. É bom. Eu me perdi. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para um outro povoado. Bom, Lucas capítulo 9, versículo 56. O alto custo do discipulado. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permita-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixarei primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. É aquilo, né? Quando você deixa
Família, bens materiais, não é dizer família em primeiro lugar, quando você deixa bens materiais, se você já começar a desapegar dos bens materiais, você já está no caminho maravilhoso, ok? E eu creio que nós seremos exemplo, né? Você vai ser exemplo para a tua família, para a tua esposa, vai ser exemplo para o teu filho, vai ser exemplo para o vizinho, para os teus irmãos, sobrinho, para a tua mãe, para o teu pai. Então você vai ser um exemplo. Então se você deixar de lado os bens materiais e começar a sentir aquela coisa de querer ser diferente, pessoal, isso aí não é coisa do ser humano não, tá? Na minha visão, isso é algo de Deus mesmo. E eu não vou conseguir ser uma pessoa que eu nunca fui, se essa mudança ela é de dentro para fora, ela tem que ser de dentro para fora, e não sou eu quem faço isso, é Deus que faz isso na gente. É Ele que tem esse dom de fazer essa transformação aí e nos dar um coração novo de carne maravilhoso, e arrancar esse nosso coração de pedra e jogar fora, beleza? Eu até tenho a intenção de mudar sim, de ser diferente, de seguir ali a palavra de Deus, observar as suas leis. Só que eu creio que a verdadeira mudança, ela vem do alto, ela vem de Deus. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!